Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando um dispositivo do Código Civil que impõe às sociedades limitadas o registro da ata de aprovação de contas. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre emprego. O consultor Sebastião Oliveira explicando sobre a necessidade das empresas possuírem indicadores de desempenho, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o secretário estadual de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues. Fique conosco. Saíram os números de criações de postos de trabalho em fevereiro. O número foi superior a 170 mil novas vagas de emprego, muito acima do teto das projeções para empregos nesse mês. O fato tem que ser comemorado. O maior problema que o Brasil tem hoje é o desemprego. São mais de 12 milhões de desempregados. Avanços para minorizar esse problema são muito importantes. Duas observações sobre os números. O primeiro, que foi muito acima das estimativas, porque fevereiro, este ano, em 2014, em 2011, não teve carnaval. Foram justamente os 3 anos em que a realidade superou em muito as projeções. Em março, a gente deve ter um número abaixo. E o segundo ponto mais importante é que o emprego devia ser a prioridade número 1 do governo. Existe reforma da Previdência, reforma fiscal para melhorar o bem-estar do país. E bem-estar do país, além de educação, segurança, saúde, infraestrutura, é emprego. Não é concebível fábricas paradas e braços caídos. É isso. Hoje utilizamos computadores portáteis o tempo todo. Temos nossos tablets e notebooks à disposição nos trens, metrôs, ônibus, nos parques e onde mais quisermos. Mas como surgiram os computadores portáteis? O primeiro modelo de notebook foi inventado em 1981 por Adam Osborne, considerado o pioneiro dos computadores portáteis. A invenção de Osborne ficou conhecida como o primeiro computador totalmente portátil da história. A máquina tinha tela de 5 polegadas, pesava 12 quilos e cabia embaixo do banco de um avião. O aparelho vendeu cerca de 10 mil exemplares e chegou ao mercado custando $3.500. Essa, você sabia? A maior parte das empresas vai precisar aumentar muito a sua eficiência nesse ano. Isso porque o mercado não está fácil, todos nós sabemos disso. Quando a gente fala em aumentar a eficiência, na linguagem do empresário ele ouve: eu preciso aumentar o lucro da minha empresa. Lucro, todos nós sabemos, é o resultado entre as receitas, os custos e as despesas. Como melhorar isso? Não adianta você falar para o seu colaborador da linha de frente, da operação, que ele tem que aumentar o lucro da empresa. Essa linguagem é muito boa para o empresário, mas pouco significativa para o colaborador lá da ponta. O ideal é que você traduza esse lucro em diversos indicadores menores, mais específicos, e trabalhe a partir desses indicadores junto com as suas equipes. Por exemplo, se sua empresa ela faz lá uma análise de crédito de um cliente, demora 1 dia ou 2 dias para fazer essa análise, talvez você devesse ter como indicador reduzir esse tempo de análise de crédito para 1 dia, talvez para meio dia, talvez para horas. Isso é aumentar a eficiência. Da mesma forma, um outro exemplo, a sua área de recursos humanos talvez demore 10, 12, 15 dias para selecionar um profissional para produção. Talvez um bom indicador de desempenho para essa área fosse exatamente reduzir o tempo de seleção desses profissionais. Isso garante que esse profissional vai estar disponível para a linha de produção mais cedo, que você vai ter menos problemas de produção, que você vai ter menos problemas de entrega e assim sucessivamente. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é:
tenha vários indicadores de resultados nas diversas áreas da sua empresa e envolva as pessoas nesses indicadores. É a partir de cada operação, de cada área, que o lucro final da sua empresa vai aumentar. Pode ter certeza disso e bons resultados em 2019. Quarta-feira, dia 27 de março, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, realizou o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa, realizado em parceria com o SINP. O encontro foi uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, esclarecessem dúvidas. É um momento muito importante no qual a gente pode esclarecer aos usuários, potenciais usuários de projetos PIP, sobre como é feito o programa, como é feito todo o processo de avaliação, de maneira que o potencial usuário, a empresa interessada, ela possa fazer uma proposta bastante organizada, bastante completa, forneça todos os documentos a tempo, de forma que o processo de contratação seja ágil. A ideia da Ao-Quadrado, que é uma consultoria em gestão de dados voltada para grandes empresas, de vir aqui hoje na conversa da FAPESP sobre o PIP, é entender a aplicabilidade da nossa empresa nesse programa. Por quê? Porque hoje a gente tem uma área de P&D voltada para a democratização do uso do dado. Ou seja, é fazer o dado permear todas as áreas da empresa, seja ela pequena, média ou grande, e que seja fácil utilizar esses dados para otimizar processos, otimizar a venda, entender melhor como está o fluxo da sua empresa. O PIP apoia a execução de pesquisa científica ou tecnológica em pequenas empresas sediadas no estado de São Paulo. Os projetos deverão ser desenvolvidos por pesquisadores vinculados à empresa. A Autocom, Feira Internacional de Automação para o Comércio, será realizada de 2 a 4 de abril no Expo Center Norte. Sem dúvidas, é o mais completo e importante encontro de empresas do setor de automação da América Latina, reunindo há mais de 20 anos os maiores fornecedores de tecnologia, canais de vendas e varejistas. A feira é o palco de lançamentos em tecnologia para a automação do comércio. Não podemos deixar de citar alguns exemplos de expositores, como desenvolvedores de software e hardware que fazem do segmento um forte referencial de tecnologia e inovação. Startups e empresas de e-commerce também estarão presentes. Para se inscrever, basta acessar o site feiraautocom.com.br. O Expo Center Norte fica localizado na Avenida Otto Bongart, número 1000, na Vila Guilherme. Garanta sua vaga. O Código Civil traz disposição que obriga que os sócios da sociedade limitada se reúnam pelo menos uma vez por ano, em reunião ou em assembleia geral, quando a empresa tem mais do que 10 sócios, para que deliberem sobre a aprovação das contas, análises de balanços e outras disposições e deliberações societárias para o exercício. Ela é extremamente importante, é obrigatória, e a ata, inclusive, dessa reunião ou assembleia de sócios deve ser levada a registro na junta comercial para que possa gerar efeitos em relações a terceiros. Nessa questão, ela é extremamente importante porque muitas vezes a empresa fica impedida, inclusive, de participar de licitações, ter acesso a movimentações financeiras, acesso a crédito nos bancos, e quando não há um impeditivo, pelo menos facilita o acesso a essas operações financeiras quando ela tem todas as atas devidamente realizadas e arquivadas na junta comercial, em se tratando de atividade empresarial. Mesmo a junta comercial, quando não há a aprovação nos exercícios anteriores, ela acaba por impedir registro de atos futuros enquanto não houver a demonstração dessa ata, dessa reunião de assembleia ou de reunião dos sócios.
No caso do Brasil, a maior parte das sociedades encerram o seu exercício, tem como data de encerramento do exercício 31 de dezembro. Portanto, essa reunião de sócios ou assembleia deve ser realizada até o dia 30 de abril do ano subsequente. Como já estamos aqui caminhando para a segunda metade, já estamos na segunda metade do primeiro quadrimestre, é importante que os empresários das sociedades limitadas estejam atentos, realizem as suas reuniões para aprovação das contas e análise dos balanços, para que se mantenham de forma absolutamente regular e formal, facilitando o seu acesso aos mercados. Portanto, o SIMP aqui mais uma vez quer sempre deixar a orientação para que as empresas se mantenham formais, regulares e com a sua atividade facilitada e simplificada para que tenham acesso ao mercado, acesso à linha de crédito e, portanto, continuem sempre sendo geradoras de emprego e renda. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Aildo Rodrigues, secretário estadual de esportes. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Prazer todo meu. Fico muito honrado e muito feliz de poder estar aqui. Prazer é nosso. Secretário, nós estamos na semana do Dia Internacional da ONU, criado em 2013, e tem tudo a ver com a sua pasta. Sim. Qual é essa data? Qual é a comemoração? 6 de abril, Dia Internacional do Esporte. De fato, tem toda a razão, foi criado em 2013 com o objetivo de motivar e incentivar o esporte pelo mundo, porque a ONU entendeu a importância do esporte na vida da pessoa, começando na criança, permitindo a inclusão social, capacitando o jovem e melhorando a saúde do cidadão. Isso é de extrema importância. Claro que isso é fundamental, claro que isso é o que toda a sociedade quer, tanto é que a sua pasta é uma das mais importantes na direção de dar essas condições para que isso ocorra. Agora, a sua secretaria tem alguns projetos específicos. Podemos falar um pouquinho desses projetos? Claro. Quais seriam? Bom, vamos começar com a base. Claro, a criança, o Criança. jovem. Nós temos um programa chamado Esporte Social. É um programa voltado para a criança na iniciação esportiva. Então é um convênio que a nossa pasta estabelece com os municípios, com os pequenos municípios, para permitir que esses municípios pequenos tenham acesso às políticas públicas, e a gente estabelece um convênio com a prefeitura, permitindo que o município possa dar iniciação esportiva para as crianças. No mínimo ali 60, 80 pequenas crianças. Prefeituras, secretário. Pequenas prefeituras. Por favor. Não, por favor. E o tamanho do grupo é de? O grupo de 60 a 80 crianças, o Estado repassa um recurso para o município para que o município possa viabilizar o projeto, que é contratar professores, treinadores, psicólogos, comprar o uniforme, dar o lanche, a alimentação para essas crianças, para que elas possam, no contraturno escolar, praticar o esporte. Que é fundamental. Exatamente. Que ela gasta o tempo em coisas produtivas que trazem saúde. Exatamente. E a fase seguinte é um outro programa que nós temos, que nós chamamos de centros de formação, permite uma ampliação para municípios maiores. Todos os municípios que estiverem interessados podem se inscrever para ter acesso a esse programa, que é os centros de formação, que permite atender jovens que já estão iniciados no esporte e que possam receber treinamentos mais específicos. Então é um programa um pouco mais robusto. Ele permite que o município atenda a partir de 50 atletas num custo anual de até R$250 mil de repasse para o município. Com isso, o município vai estabelecer
esses centros de formação de atleta. Um programa muito importante que atende um outro segmento, uma outra faixa de atletas. Tem a infância, tem a juventude, mas tem mais, não tem? Tem E mais. qual é o resto, secretário? Tem um outro programa nosso, que é o Bolsa Talento, que é um subsídio que o Estado oferece para o atleta de alto rendimento. Então esse atleta, ele pode pleitear do governo do Estado, desde que ele comprove que tenha mais de 14 anos de idade e que é de baixa renda, até 3 salários mínimos, e comprove a sua participação como atleta, que já tenha disputado, já tenha competido nas diferentes modalidades olímpicas. E ele faz a sua inscrição e recebe do Estado um subsídio para custear as suas despesas como atletas, ou para viagens para competição e para treinamento. Começa na fase infantil e vai até a fase adulta, até os atletas com nível internacional de competição. Quando se fala em atleta de nível internacional, etc., nós estamos falando na excelência máxima das pessoas, Exatamente. Não só do nosso país, mas a nível mundial. Isso. Está na competição mundial. Para ele se inscrever, precisa pelo menos ter disputado uma luta ou um jogo internacional. E vale para qualquer atividade olímpica ou não? Qualquer modalidade. Isto atinge também os olímpicos e os paralímpicos? Exatamente. Os paralímpicos também. Temos vários atletas que já estão inscritos e que recebem subsídios do Estado, tanto os olímpicos quanto os paralímpicos. Ou seja, está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo. Quando se fala nesse alto rendimento ou a competição, a próxima pergunta que eu acho que vem automática é: qual o critério para dizer, olha, realmente ele é de alto rendimento ou ele está apto a estar dentro disso, além de ter disputado, claro, uma competição? Nós temos dentro do programa uma comissão interna que é formada por pessoas do meio. Sim. E que esta comissão faz toda a avaliação se o atleta está enquadrado e apto a receber o subsídio do Estado ou não. Então essa comissão é uma comissão altamente qualificada e que tem a competência e a prerrogativa de dizer se o atleta cabe ou não cabe dentro do programa. O que é muito bom. O que dá a um cenário absoluta transparência Exatamente. do processo. Qualquer município pode se inscrever, porque na primeira fase me parece que são pequenos municípios. Pequenos municípios. A segunda fase é aberta a todos os municípios. E a última não tem também nenhum limite. O limite está na qualificação do atleta. Mas existe mais dentro da secretaria. Me parece que existe um programa para pessoas acima de 60 anos de idade. Sim. As pessoas que têm acima de 60 anos de idade, que têm baixa renda e que têm o interesse de praticar exercícios físicos, este é um programa um pouco mais voltado para o social, ela pode se inscrever e pleitear do Estado um subsídio, um cartão pré-pago, para que ela possa pagar a academia. São milhares de academias credenciadas no Estado, são vários municípios, São Paulo, Grande São Paulo e vários municípios do interior, são inscritas e estão aptas a receber essas pessoas acima de 60 anos, com baixa renda, que têm o interesse de praticar exercícios físicos. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Então pega desde a infância até a fase final. Melhor idade. A melhor idade, é verdade. Exatamente. Quando nós olhamos para esse cenário e chega a ser um dia internacional, ou seja, a ONU coloca o seu selo, etc., isto traz desafios e aumento de responsabilidade para os gestores, que é o seu caso, e estar lá dentro desse cenário mundial, desse cenário internacional.
Qual a sua visão disso e como é que isso será divulgado para a sociedade, esse trabalho bonito que a Secretaria vem fazendo, desde a criança até a melhor idade? Obrigado por essa pergunta. Eu fico feliz porque permite que eu possa falar um pouco mais do projeto de políticas públicas do governo do Estado. Por favor. Nós recebemos uma missão do governador João Dória de resgatar as políticas públicas para o esporte no Estado. Que bom. Porque o governador está vindo na contramão do que está acontecendo no cenário nacional. Sabemos que o Ministério do Esporte, a nível nacional, foi extinto. Sim. Em alguns estados, as secretarias estaduais de esporte também foram extintas. E aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória, ao contrário de tudo isso, nos deu a missão de resgatar as políticas públicas para o esporte no estado. Isso nos deixa muito felizes, porque a gente tem a oportunidade de trazer de volta as políticas públicas para o esporte no estado de São Paulo. Importantes e necessárias. Exatamente, porque o que acontece? Quando o cinto aperta na gestão pública, o esporte é um dos primeiros que vai para a lista de corte. É o que tem acontecido ao longo dos anos. Ao contrário disso, pensa o nosso governador João Dória, por isso nos colocou aqui para que a gente possa contribuir ainda mais para o esporte no estado de São Paulo. Que bom. Agora, no Dia Internacional, essa semana, como será essa divulgação? Como será a informação para a sociedade de que São Paulo, governo de São Paulo, através da sua gestão, por determinação do governador, está fazendo todo esse trabalho tão bonito que o senhor acabou de nos informar aqui e aos nossos telespectadores que nos acompanham? Existe alguma estratégia para isto ou isto será um acontecimento normal que irá ocorrer no próximo dia 6? Será um acontecimento normal. Nós estamos cuidando, a nossa equipe de comunicação está cuidando disso, para que nos apresente propostas, para que a gente possa trazer uma divulgação mais ampla, além daquelas que a gente tradicionalmente já trabalha, para que a gente possa cada vez mais, e eu até agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, então. Porque é através de uma entrevista como essa que nós temos a oportunidade de divulgar todas as ações ligadas ao esporte no governo do Estado. Não, nós que agradecemos o prazer inteiro e dizer a nossa visão, que se você gastar dinheiro com esporte, você vai economizar dinheiro com médicos Exatamente. E com remédios. Há estudos que dizem que cada dólar investido num projeto de esporte são economizados 3 dólares em saúde, segurança pública e outras ações de governo. Que coisa boa! Ainda bem que São Paulo está nessa direção de fazer a volta, o retrabalho, a recriação da área de esportes tão importante na nossa avaliação. Tenho certeza que na sua também, na do governador também, e da sociedade como um todo. Com certeza. Porque é muito bonito ver uma criança praticando esporte, um jovem ou mesmo um adulto competindo no nacional, a nível internacional, carregando a nossa bandeira. O esporte tem essa capacidade, né, Tem. de permitir a inclusão social da criança, do adolescente e, na fase adulta, permitir a melhoria da qualidade de vida, de saúde. Então, o esporte tem essa capacidade de promover tudo isso. E, além disso, na fase da infância e da adolescência, permitir, com a prática esportiva, o convívio social, o relacionamento daquela criança, daquele adolescente, aprender a respeitar os limites, aprender a respeitar o próximo, aprender a conviver, a se relacionar. Então, eu fico muito feliz em falar do esporte quando eu toco nessas questões tão importantes. E que são importantes. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Cury, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui e quero dizer que nós nos colocamos à inteira disposição. Estamos aqui para que nós possamos contribuir para o esporte do Estado de São Paulo como um todo. Contem sempre conosco.
Secretário Aildo Rio Rodrigues, nós que agradecemos a sua vinda, todo esclarecimento, desejando pleno êxito nessa tarefa tão bonita e, claro, que cheio de desafios pela frente. Muito obrigado. Mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!